Bom, boa noite. A gente está aqui no último encontro da disciplina de oficinas pedagógicas, na especialização em Ciências Sociais e Educação Básica do Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II. Hoje é um encontro em que nós teremos a comunicação oral dos discentes da disciplina, o Jorge Lucas Barbosa, a Gabriela Lima e a Valéria Toledo, e se conseguir se juntar a nós, da Clara Rocha, que teve um contratempo e nos avisou agora que não está conseguindo acessar, mas vamos torcer que ela consiga acessar, mas se não conseguir acessar, em outro momento ela pode fazer a comunicação dela. E a gente eventualmente anexa a essa exposição que vai estar aqui gravada, que a gente pode disponibilizar no nosso canal do LAED no YouTube, para poder servir como uma sugestão a professores de sociologia na educação básica interessados em colocar em prática algumas das oficinas pedagógicas que vão ser propostas aqui na noite de hoje, pelo Jorge, pela Gabriela e pela Valéria. Ao longo da disciplina, a gente estudou alguns fundamentos teóricos e metodológicos das oficinas pedagógicas, especialmente a fundamentação na educação em direitos humanos, mas também em outras perspectivas que a gente foi discutindo, e a gente também tratou de alguns temas possíveis e conceitualmente trabalhados aqui por nós. Hoje, Jorge, Gabriela e Valéria trarão sugestões de oficinas pedagógicas, ocasionalmente, a partir desse aporte teórico, metodológico, conceitual, temático, que o curso abordou, mas também, eventualmente, inovando e trazendo aspectos completamente novos para a gente poder aqui apreciar. Eu tenho certeza que vai ser uma noite em que a gente vai aprender muito aqui, ouvindo a cada um desses três discentes aí da disciplina de oficinas pedagógicas. Lembrando que o Jorge Lucas é egresso da graduação em Filosofia, da UERJ, se eu não me engano. A Gabriela Lima é graduada em Ciências Sociais, pelo IFIX da UFRJ, e a Valéria é graduada em Ciências Sociais pela UERJ, e também é mestra pelo PPCIS, Valéria? Pelo PPCIS. É mestra em Ciências Sociais pelo PPCIS da UERJ. Então, sem dúvida alguma, a gente tem aqui uma mesa altamente aí qualificada de pós-graduandos do Colégio Pedro II, que no curso de especialização estão realmente trazendo, em suas monografias e nas disciplinas que estão cursando, sempre debates aí muito interessantes e questões que colocam para todo o corpo docente, que são sempre de muita qualidade. Então, vou passar a palavra, acho que eu começo em ordem alfabética, se todos concordarem, todos e todas, passando, então, a palavra a Gabriela Lima, que vem do IFIX, onde eu também fiz Ciências Sociais, embora eu tenha feito Direito na UERJ, então todos temos aqui as mesmas alma mater, né? Porque eu também passei por essa casa e fiz o mestrado e o doutorado na UF, então considero filho aí dessas casas todas. E fiz uma especialização também. Eu também tenho especialização pelo Colégio Pedro II, que é a residência docente. Então, o Pedro II também é uma alma mater que eu tenho, então estamos todos aqui em casa e com referências acadêmicas muito próximas.
né? Passo a palavra, então, a Gabriela. Olá, pessoal, boa noite. Eu acho que eu vou compartilhar a tela aqui, vou ver se eu consigo. Tá aqui. Todos estão vendo? Deixa eu só voltar ali no início. Bom, a ideia. Deixa eu só voltar aqui. A ideia da oficina pedagógica, eu já tinha comentado ontem, conversando com o professor Carlos, como é que poderia ser a oficina no último encontro que nós tivemos, nós debatemos um pouco sobre isso, qual seria o público-alvo, e aí eu tinha comentado que eu faria uma oficina sobre uberização. E, além de uberização, eu tinha pensado também em trazer a questão do empreendedorismo, que eu acho que hoje em dia esses conceitos estão muito relacionados, né? E aí, pensando no meu público-alvo, que seria o PROEJA, né? Os alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos Profissionalizantes, eu pensei nesse tema para trabalhar com eles. E aí, o tema seria uberização e empreendedorismo no contexto do trabalho contemporâneo, né, pensando nessa lógica empreendedora. Então, o objetivo dessa oficina seria fazer com que os alunos possam refletir sobre o conceito de uberização do trabalho e a sua relação com o empreendedorismo a partir das contribuições de Ricardo Antunes e Karl Marx, promovendo um debate crítico sobre as novas formas de trabalho e as implicações sociais e econômicas. Eu uso Ricardo Antunes porque ele é uma das principais referências quando se vai estudar uberização, quando vai estudar trabalho por meio das plataformas, né, essa privilégio da servidão, né, no contexto digital, então não teria como deixar de falar de uberização sem citar ele, e também o Karl Marx. Esse projeto ele pode também, tem como proposta, né, indicação, usar outras referências também da área de sociologia do trabalho. Eu acho que os docentes, né, os educadores que forem usar essa oficina, eles podem ficar à vontade, né, para colocar mais referências. Eu tenho também a Ludmila Abílio, que também é uma intelectual que também trabalha com a parte de sociologia do trabalho, e é muito importante que eu cito ela, porque ela vai trazer muito da perspectiva do gênero, né, que ela vai estudar sobre trabalhadoras domésticas, né, e como elas prestam esses serviços também através da plataforma. Então, é mais uma nuance do que dá para trabalhar nesse tema. Bom, duração. Eu fiquei muito em dúvida sobre quanto de tempo eu ia precisar para elaborar essa oficina. Aí eu coloquei, assim, mais ou menos uma média de 4 encontros de 50 minutos. Então, se a gente for pensar na educação básica ou no PROEJA, eu não sei mais ou menos o PROEJA quanto tempo eles teriam para fazer essa disciplina, mas pensando assim na educação básica do que eu conheço, seriam 4 encontros de 50 minutos, então seria uma oficina que poderia durar umas 2 semanas, né? E aí a ideia, né, da metodologia é fazer uma exposição com o diálogo, né? Eu vou apresentar os conceitos centrais da uberização e do empreendedorismo, né, utilizando novamente o Ricardo Antunes, né, uma introdução sobre o tema, pensando assim em questão de currículo, eu acho que poderia, quando se vai trabalhar trabalho, mundo do trabalho, divisão do trabalho, eu acho que essa oficina poderia ser usada nos encontros, nas aulas finais, né? Que aí os alunos já teriam uma noção um pouco do que é o trabalho, do que é a divisão do trabalho, conceitos sobre alienação. Então, acho que isso poderia ajudar eles a compreender melhor sobre o tema. Dinâmicas em grupo, né, atividades para promover essa reflexão crítica sobre as experiências dos alunos em relação ao trabalho e ao empreendedorismo. E aí eu acho que é um momento que a gente também pode dar voz aos alunos, porque esses alunos do PROEJA, eles são alunos mais velhos e que provavelmente já começaram a trabalhar,
né? Então, na experiência deles, eles perceberem momentos em que esse discurso do empreendedorismo pode estar presente, que esses momentos de precarização que eles podem estar vivenciando, ou que eles possam estar vendo alguém conhecido vivenciando, ou até na mídia, né? Então, tentar trazer um pouco a realidade deles também para essa sala de aula. Debate, discussão em grupo sobre as implicações da uberização no mercado de trabalho. E aí já é uma atividade que eu coloco assim para o final, para o segundo encontro, né? Os últimos encontros. Estudo de caso. Isso aí é uma proposta que eu acho que pode ajudar, você trazer alguns exemplos dessas plataformas de trabalho, como Uber, iFood, 99, o Get Ninja, né? O Uber e o iFood, o 99, provavelmente vão ser plataformas que eles vão conhecer muito bem, né? Agora, o Get Ninja, para quem não conhece, é uma plataforma de serviços, né? Que tem basicamente tudo. Você pode, através do Get Ninja, contratar uma pessoa para consertar sua máquina de lavar, sua geladeira, montar o seu armário, e N outras coisas. Então, você vai encontrar todos os tipos de profissionais ali no Get Ninja. E isso é uma coisa que eu já tive um problema também no Get Ninja, que eu contratei uma pessoa para consertar minha máquina de lavar e a pessoa veio, mexeu na máquina e piorou o estado da minha máquina e eu não podia reclamar, porque o Get Ninja, ele não se responsabiliza, digamos assim, por qualquer problema, né, que o usuário, né, aquela pessoa possa ter feito no seu, no seu produto. Então, isso eles falam que eles, na verdade, são uma ponte, né, entre a pessoa que está oferecendo o serviço e você que está precisando. E, por último, as implicações para a autonomia e a precarização do trabalho dentro desse discurso do empreendedorismo. E aí, a ideia é que no primeiro encontro a gente possa trabalhar sobre a definição e os conceitos de uberização do trabalho, né? Apresentar o contexto histórico-econômico, né? Como essa uberização ela vai se inserir nas transformações do capitalismo contemporâneo, comparação entre o trabalho tradicional e o trabalho uberizado. Eu acho que fazer essa distinção é muito importante para que eles percebam como como esse trabalho, essas formas de trabalho estão passando por uma série de transformações e precarizações, né? E isso é importante a gente ter consciência disso. E aí dá para também trabalhar um pouco o conceito de alienação do Marx. E, por último, essa ideia aqui, que é mais uma sugestão, os professores não precisam colocar, mas pode ser que ajude também, separar trecho das obras de Ricardo Antunes, né, e colar no quadro. E aí os alunos poderiam tentar, e aí você pode explicar esses conceitos para os alunos e ver também o que eles conseguem compreender, se eles já ouviram falar desses conceitos, o que eles sabem sobre esses conceitos. Eu fui colocando uma série de atividades mais práticas dentro de uma aula mais teórica para eu também ver o que esses alunos já sabem sobre isso, porque a uberização do trabalho está no dia a dia, né? E talvez eles não saibam que isso é uberização do trabalho, né? Mas eles veem aquilo no dia a dia. Então, eu queria, na verdade, saber, né, eu acho que tem que ter essa noção do que o que esses alunos já sabem e até onde eu posso abordar. E aí, o segundo encontro, que a ideia seria essa divisão do primeiro encontro, 2 tempos de aula, né? E o segundo encontro, mais 2 tempos de aula. E aí, a gente vai para a parte do empreendedorismo, né? Como uma resposta. E aí, a análise da ideia do empreendedorismo frente à precarização do trabalho, já para abrir um debate sobre essa questão de autonomia versus precarização, né? Debatendo se a uberização representa uma nova forma de autonomia ou é apenas uma nova face da exploração a partir da exposição do documentário
Trabalho em Tempo de Pandemia. Assim, esse documentário Trabalho em Tempo de Pandemia é um documentário meu, que eu produzi na época da minha graduação, que a gente tinha que fazer um documentário bem curtinho, que eu fiz uma entrevista e gravei também com 3 profissionais. Um motorista de aplicativo, um entregador por aplicativo e também uma pessoa que estava trabalhando direto com a Covid, né? Então, seria uma pessoa que estava na linha de frente. E aí o impacto dessa pandemia para essas pessoas também, e ao mesmo tempo eu abordava também esse trabalho por meio das plataformas. Estudo de caso. Se tiver o documentário aí, quiser exibir para a gente, tá valendo, tá? Eu tenho. A gente gosta, obrigado. Eu vou mostrar. E o estudo de casa, exemplos práticos de como a uberização influencia o cotidiano dos trabalhadores. Só para ressaltar aqui que eu usei o meu documentário porque é uma referência que é um material que eu já tenho, mas esse documentário ele nunca foi divulgado, nem está postado em algum lugar, tá guardado no meu drive. Então, né? Se quiser também que não fique na gravação por conta do YouTube, você pode exibir para a gente quando a gente encerrar a gravação, entendeu? Para a gente assistir. Eu acho que sim, porque eu tive que, todas as vezes que eu expus esse documentário de alguma forma, eu pedi autorização para as pessoas que participaram, né? Direitos de imagem. Então, para não também comprometer, eu vou expor esse documentário para vocês, mas sem a gravação. Mas o que eu quero dizer é que aqui também, para fazer essa análise, esse diálogo sobre autonomia e precarização, também pode ser usado qualquer outro tipo de documentário, vídeo, né? Que possa estar falando sobre esse tema. Você tem milhões hoje em dia, porque é um tema que está muito em alta. Então, não é difícil de achar documentários curtos, vídeos curtos, explicativos com uma linguagem simples, que eu acho que também pode ajudar a fazer esse debate também, é um recurso muito bom. Materiais necessários, né, recursos necessários. Eu botei o projetor de tela para as apresentações, né, no caso, documentários, vídeos, e material impresso com os trechos selecionados de Antunes e Marx. A avaliação. Vai ser avaliado por parte dos alunos a participação deles ativa nas discussões durante todo esse processo, primeiro e segundo encontro, e também ao final, os alunos, e aí pode ser individual ou também como pode ser em grupo, fica muito a critério do professor, eles deverão elaborar um pequeno texto, um parágrafo ou em torno de 10 linhas, né, ao final da oficina, abordando os principais aprendizados e as implicações na vida profissional deles. Como eles conseguem identificar o discurso do empreendedorismo, a uberização do trabalho, a precarização, né, do trabalho na vida deles, né? Então, puxar novamente para a realidade deles. E aí, das considerações finais, né? A oficina busca não apenas informar, mas também promover uma análise crítica sobre as transformações do trabalho na contemporaneidade, estimulando o protagonismo dos alunos frente às novas realidades do mercado. Né? Essa reflexão ela tem como objetivo auxiliar na construção de uma visão mais crítica e consciente sobre as escolhas profissionais e a luta por melhores condições de trabalho. Então, também tem uma carga de conscientizar também, não apenas informar e também chamar para a luta, ver mudar e fazer com que essas pessoas elas se tornem menos alienadas. É isso. Muito bom o trabalho da Gabriela Lima, né? Acho que a gente viu aqui. A primeira observação que eu gostaria de fazer é que é muito interessante a escolha da Gabriela de usar a EPT, né? A Educação Profissional e Tecnológica. Então, ela usa a educação profissional e tecnológica a partir do PROEJA, que é o Programa de Educação de Jovens e Adultos da Rede Federal,
Esse programa de educação de jovens e adultos não é só da modalidade EJA, Educação de Jovens e Adultos, mas também é da modalidade EPT, no caso da Rede Federal, que é técnico, né? Ensino técnico. Você tem cursos técnicos para jovens e adultos. Então, ela usa essa reflexão na EPT, que tem tudo a ver, né? Você está preparando aquelas pessoas para o mundo do trabalho, e aí a gente vê na escolha de autores, né, do tema e das discussões levantadas a partir desses autores e do tema, um trabalho muito consistente aí da Gabriela, né, com uma divisão excelente do conteúdo programático, né, a estruturação da oficina pedagógica muito bem feita, nessa discussão da uberização do trabalho, nessa busca que eu achei muito interessante, que a gente poderia chamar até de uma maêutica socrática, se o Jorge Lucas permitir, mas eu vou chamar didaticamente de anamnese, que é ver o que eles já sabem. Então, você não parte do pressuposto que o aluno não saiba e que você tem que ensinar, você parte do pressuposto que vai descobrir o que ele já traz, né, para esse encontro, e você traz essa discussão que eu acho que é da maior importância sobre empreendedorismo versus precarização, uberização como forma de autonomia ou como forma, né, uma nova forma de exploração. E, ao final, eu acho que essa cereja do bolo aí, que é uma explicitação sua de que não quer apenas apresentar qualquer tipo de visão neutra da realidade, mas tem um interesse de uma conscientização para uma luta a favor dos trabalhadores contra a alienação a que eles possam estar submetidos, né? Voltada realmente para o trabalho pedagógico a ser feito com estudantes trabalhadores, né? Já que era esse o seu recorte, o ProEja, e também pensando desse ponto de vista de uma sensibilização que leve a uma conscientização, né? E não apenas uma aula que ele saia dali da mesma forma que chegou, mas que ele saia com algum grau de problematização da realidade social que ele eventualmente pudesse não fazer antes, especialmente se ele é alguém que acredita realmente, né, nessa saída do empreendedorismo de forma acrítica, né? Então, o que você traz é uma conscientização crítica. Então, parabéns, Gabriela, muito bom o seu trabalho. Eu fiz esses pequenos comentários só para comentar o trabalho apresentado, sem prejuízo de daqui a pouco a gente abrir a mesa, depois das apresentações, para vocês também fazerem aí os comentários sobre cada um dos trabalhos, porque eu acho que são trabalhos muito ricos aí que a gente vai ouvir na noite de hoje. Seguindo a ordem alfabética, salvo se alguém quiser fazer algum comentário agora, ou senão a gente deixa os comentários para depois das apresentações. Seguindo a ordem alfabética, então vou passar a palavra ao nosso querido Jorge Lucas Barbosa. Primeiramente, boa noite, professor, boa noite, Gabriela, boa noite, Valéria. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Antes de começar a falar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui também apresentando um pouco do meu trabalho. Como o professor falou, eu sou graduado em filosofia, o que demonstra também que essa turma aqui é uma turma bastante eclética na sua formação, tanto de disciplinas quanto também de áreas. E seguindo o caráter eclético da turma, eu posso dizer que o meu trabalho, minha proposta, ela também é eclética. Por quê? Ela é uma atividade que eu pretendo passar para uma turma de ensino médio numa aula de filosofia, só que eu diria que com os ajustes razoáveis, pode ser aplicado também em disciplinas de sociologia, história, geografia, língua portuguesa, música e artes visuais, permitindo também, compreendo, um trabalho até mesmo interdisciplinar, ou seja, entre várias disciplinas, se algum professor de uma ou mais disciplinas tiver algum interesse. Então, antes... Só um minutinho, deu
Tá dando erro. Tá dando erro para compartilhar a tela. Motivo. Posso tentar abrir no aplicativo? Pode, e se quiser pode me enviar por e-mail, eu abro por aqui também, o que você preferir. Só um minuto, tá? Peraí. Foi, não? Oi, Jorge, você me mandou o e-mail? Manda aí. Ah, agora recebi aqui. Chegou? Chegou aqui o e-mail, deixa eu pegar aqui o anexo. Aí deixa eu abrir aqui e compartilhar, então, a tela. Deixa eu abrir aqui. Aí é só você me... Peraí, deixa eu ver aqui. Como é que eu... Peraí. Sei lá, deixa eu conseguir abrir o arquivo. Que ele precisa estar aberto para eu conseguir compartilhar a tela. Pronto. Aqui. Amar e mudar as coisas, né? Que é um verso aí do cearense de Sobral, Antônio Carlos Belchior, grande cantor aí da música popular brasileira. Vê se tá bom, se você quer que eu faça alguma alteração aqui na exibição. Amplia um pouquinho? Deixa eu ver se ele amplia um pouquinho. Está ampliando, né? Isso. Agora vamos lá. E aí, conforme você quiser que eu vá abaixando, você me fala, tá bom? Abre o seu microfone para eu poder te ouvir. É isso, gente. Quem ao vivo tem dessas coisas, tem problema técnico também. Quem sabe faz ao vivo, Jorge. Quem sabe faz ao vivo, tem. Nem vai para edição, vai assim mesmo. Mas então, eu gostaria de começar falando qual foi a minha inspiração para esse trabalho, se me permite. Que foi uma entrevista que o Belchior deu para o programa de rádio Caminhos da Cultura, em 1982, que eu vou até compartilhar o link aqui com os integrantes dessa chamada, com a permissão, sobre a entrevista que ele faz sobre o álbum Alucinação, famoso disco que ele lança em 1976. E dentro de toda a explicação sobre a sua inspiração, as mensagens que ele passava, o que chamou a atenção foi esse trecho aí que está citado nesse arquivo, que é o material, diria, o principal desse trabalho, que é o seguinte, aspas para o Belchior, é o dilaceramento da linguagem, dilaceramento do sonho, bloqueio todo que a juventude teve da sua utopia inicial, da utopia da sua palavra, da liberdade total, do sonho, de todas aquelas coisas que foram, durante muito tempo, o alimento espiritual de toda uma larga faixa da juventude brasileira.
Em todo o disco, o sonho acabou. A proposta utópica é: temos que inventar um novo sonho. Temos que inventar um novo sonho. Aquele sonho acabou. Qual é o próximo? E o teórico que eu vou chamar para poder responder para o Belchior qual é o próximo sonho é ninguém menos do que Friedrich Nietzsche. Não é ruído, Google, é assim mesmo que eu falo alemão, tá? Por favor, me ajuda aí. É Friedrich Nietzsche, famoso filósofo alemão com um bigode tão charmoso quanto do próprio Belchior. E vamos trabalhar o conceito de vontade de potência. O que vai ser a vontade de potência? Pessoal, vou ter que pedir para o senhor descer lá para o início agora da própria proposta, porque muito desse texto é só uma... Tá bom. Ó, você vai me orientando aí. É lá na página 6. Não, mais em cima. Aí... E página 6. Esse final ou o início? Subindo, sobe mais. Vai subindo. Aí. Essa Aqui, é a atividade da oficina. tá ótimo. Porque... Dou uma reduzidinha aqui para poder caber tudo na tela. Assim? Assim? Sim. Beleza. Como que vai ser essa aula? É uma oficina, que está sendo dada durante um trimestre em que eu estou com uma turma de ensino médio, no caso aqui terceira série, só que aí depende também do planejamento de cada equipe, de cada instituição, de cada professor, que deseja trabalhar Nietzsche dentro da sala de aula com a turma e a série que entender que é a mais adequada. É uma turma que já vai ter trabalhado alguns conceitos da obra de Friedrich Nietzsche e vai focar na questão da vontade de potência e na questão da moral. Como que vamos trabalhar isso? A partir da concepção teórica de Nietzsche, agora estou lendo aqui o que está descrito na atividade, a turma vai analisar as letras de Belchior e as canções que eu propus são a música Como Nossos Pais, interpretada na voz de Elis Regina, que, parênteses aqui, a Volkswagen não poderia ter escolhido uma música mais inapropriada para o comercial deles, mas isso os alunos vão responder durante a oficina. E a música que dá nome ao álbum, que é Alucinação. Como que vai funcionar? Os estudantes vão ouvir as músicas, como Nossos Pais e a Alucinação do Belchior, e vão... Desculpa, começou a tocar aqui. Agora não, Belchior. Vão analisar as letras da música e vão associar as letras da música ao conceito de vontade de potência e de moral dentro de três principais obras de Nietzsche, que são Gaia Ciência, Além do Bem e do Mal, e assim falou Zaratustra, que serão dados mitigados, em forma de textos didáticos que serão apresentados para a turma durante o andamento do ano letivo do trimestre. Quais são os objetivos? O que é que eu quero com essa atividade? Primeiro, os alunos vão compreender melhor conceitos filosóficos críticos e como que eles se aplicam no mundo real. 2, analisar músicas marcantes da cultura brasileira com uma lupa, com uma lanterna de uma teoria crítica filosófica. E o terceiro, interpretar o cenário histórico, político e social, principalmente o brasileiro, a partir desses conceitos filosóficos. Então, é uma tentativa de aliar a teoria filosófica com o próprio mundo real e também com a cultura. Por isso que afirmo também que, de novo, com as adaptações certas, essa atividade também pode ser feita a partir de outros teóricos, a partir de outros materiais, com outras disciplinas que já listei aqui anteriormente. Pode ir baixando, por favor?
Antes, alguma dúvida até aqui? Não? Aqui, atividade da oficina pedagógica. E aí, recursos didáticos a serem utilizados, é isso? Aham. Tá. Aí, aquilo que já foi comentado, que vão ser, primeiro, os 3 textos de Nietzsche, cada um tendo um foco nesses conceitos que já foram citados. Os textos Gaia Ciência, Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal. O segundo é um recurso de projetor, que aí, durante a aula, e também poderia ter colocado aí materiais que eu posso enviar em época de EAD, de Google Classroom, vídeos e imagens para que eles possam ver como que era o período da década de 1970 e 1980 no Brasil, principalmente no final dos anos 60 e anos 70, que é aquele período em que tem a consolidação da ditadura militar e os chamados anos de chumbo, que é o recrudescimento mesmo da ditadura militar, com, por exemplo, os atos institucionais com foco principal no AI-5. Recurso de áudio para reprodução das músicas como Nossos Pais e Alucinação dentro da sala de aula. E também, claro, não menos importante, as letras das músicas que foram citadas como Nossos Pais e Alucinação, para que eles possam ouvir, ler e marcar as partes que eles consideram mais relevantes. Dúvida até aqui? Não, tá excelente. Beleza. A tarefa será dividida em grupos. Então, essa atividade ela tem o foco em fazer grupos dentro de sala de aula. Aí, grupos de 3, de 4, de 5, de 6, depende, evidentemente, do tamanho da turma, depende da disponibilidade, do tempo de apresentação, de várias outras coisas que dependem muito mais do ambiente da escola do que da atividade em si. Eles vão analisar os significados e os contextos das músicas como Nossos Pais e Alucinação. Eles vão verificar, com os textos de Nietzsche, o que seriam a vontade de potência, e aí, só para eu poder também esclarecer o que eu estou chamando aqui de vontade de potência. Vontade de potência, nesse contexto, eu estou interpretando como um ímpeto criativo. Uma vontade de uma potência criativa que quer criar um mundo, que quer criar um mundo novo. E esse mundo novo, ele precisa ser criado a partir de uma superação da moral, de valores morais que estão enraizados na sociedade e que servem contra a vontade de potência, contra um freio, uma reação a esse ímpeto criativo de uma nova criação de mundo, desse sonho, desse ímpeto da juventude de criar um mundo novo. Então, é isso que eu estou avaliando como sendo a vontade de potência e como sendo a moral. Tanto que Belchior falou na sua entrevista que, com o recrudescimento da ditadura, a juventude ela teve uma grande desilusão. Por que ela teve uma grande desilusão? Porque ela não pôde criar nada novo. Porque o mundo novo que ela sonhava em criar foi barrado, foi cerceado, foi limitado, foi reprimido. Só que a vontade de potência criativa ela não para. Quando ela vê que tem um freio, tenta criar um novo. E aí, essa vontade de potência, que pode ser bem vista, principalmente na música Alucinação, é que vai ser o nosso motor dessa atividade. Dúvidas até aqui? Em terceiro lugar, eles vão então fazer justamente esse link, relacionar as críticas morais nas canções de Belchior às críticas morais de Nietzsche. E aí, de novo, utilizando os materiais, tanto as letras da música, como também os textos didáticos que serão apresentados durante o andamento do trimestre, com todos os contextos, todas essas obras de Nietzsche que foram citadas. Gaia Ciência, Falou Zaratustra e Além do Bem e do Mal. Continuando. Perdão, aqui eu desço para esse aqui, né? Após a tarefa teórica, tá.
eles vão fazer uma tarefa teórica, eles vão elaborar um texto, e então eles vão apresentar. E com essa apresentação, eles vão mostrar o que eles falaram para o restante da turma e também para o professor regente, que vai orientar, fazer qualquer correção conceitual, fazer toda a gestão do debate da apresentação em sala de aula. Eles vão, então, refletir com o restante da turma o que foi aprendido sobre os conceitos morais e como esses conceitos morais se fazem presentes em nossa sociedade. E por isso que coloquei também as disciplinas de música e de artes, principalmente, como sendo possíveis disciplinas a serem contempladas por essa atividade. Eles vão, eles mesmos, se expressarem artisticamente. Ou seja, eles têm alguma música que também faça críticas a valores morais, ou então que faça florescer neles algum ímpeto criativo, conhece alguma poesia, tem alguma obra artística, visual, que eles gostariam de apresentar, ou mesmo fazer alguma encenação, apresentar alguma pecinha pequena de teatro, por exemplo, essa é a parte criativa da atividade. Eles apresentam, relacionado com tudo aquilo que eles aprenderam sobre os conceitos, principalmente que foram aprendidos em sala e aprofundados durante a atividade, e também refletindo sobre como que esses conceitos morais se fazem presentes na sociedade e como que eles são também vistos na nossa cultura, nas nossas obras artísticas e obras culturais. Encerro aqui a apresentação da minha atividade. Qualquer dúvida, qualquer crítica, estou à disposição. E agradeço a oportunidade de mostrar meu trabalho mais uma vez. Tirar a apresentação aqui. Também aí um trabalho muito consistente, né, que o Jorge apresenta para a gente, começando com essa frase, né, da invenção de um novo sonho, mas a importância, né, de qual é o próximo sonho, né, e lembrando aí essa crítica moral no Belchior, que é uma figura realmente ímpar, né, no cancioneiro, e que era uma figura também com muita referência literária e filosófica na sua obra, como mostra aquela autora, se eu não me engano, Joseli Teixeira, que é uma estudiosa da obra do Belchior, que tem uma tese na USP sobre o Belchior, em letras, com que eu já me correspondi na época da pandemia, porque eu estava muito interessado em alguns aspectos. Eu lembro que até a primeira correspondência que eu tive com ela foi em relação a aspectos da obra do cantor Ednardo. Eu perguntei alguma coisa para ela, e eu sabia que ela estudava o Belchior, e também estava interessado em alguns aspectos da obra do Belchior. Acho que foi até antes da pandemia, e depois a gente retomou contato na pandemia, porque eu tinha muitas questões que eu perguntava para ela, porque era uma grande, realmente, pesquisadora, que vai além do trabalho do J.B. Medeiros, né, que é um biógrafo do Belchior, mas a Joseli, ela trabalha realmente com essa análise, que foi o que o Jorge Lucas trouxe hoje para a gente, né, uma análise da obra, né, e não uma análise da biografia do artista, né? Ele usa essa expressão no plano de oficina pedagógica que ele apresentou aqui para a gente agora, até fazendo essa crítica aí ao comercial da Volkswagen, né, que usou a música que ele lembra muito bem de forma contraditória, né, de forma, no mínimo, contraditória e até mesmo controversa. Aí eu queria fazer comentários, como eu fiz em relação ao trabalho da Gabriela. Muito boa a estruturação, né, da atividade da oficina pedagógica, essa correlação com Nietzsche, achei muitíssimo interessante, né, essa interdisciplinariedade que você propõe, embora seja essa correlação entre o Belchior, que é um compositor, né, ou como diriam os hispanohablantes, um cantautor, né, eles gostam dessa expressão cantautor, que é um autor que canta a sua própria composição,
mas você traz também um filósofo, mas trazendo essa abertura, que qualquer disciplina interessada nessa crítica moral desses autores, né, e por que não dizer pensadores sociais, num sentido amplo, em que também estão sempre pensando as relações sociais nas suas obras, e essa crítica, né, filosófica que pode se dar em relação ao que você chama de cenário histórico, político e social, a partir desses conceitos críticos filosóficos. Então, muito interessante os recursos que você já seleciona, né, usando também textos, assim como a Gabriela fez com os textos do Ricardo Antunes e do Karl Marx, você também seleciona textos, né, dos autores que você elegeu para o seu trabalho, e o que você chama de tarefa teórica, né, uma tarefa teórica, e depois da tarefa teórica, outras etapas. Né? Eu acho que essa divisão em etapas, em tarefas, e uma avaliação ao final, né? O que o aluno, enfim, aprendeu, né, sobre esses conceitos morais e tal, e ainda essa abertura que você trouxe da expressão artística, né, que eu acho que é uma coisa fundamental, essa relação entre ciências sociais e arte, essa possibilidade deles trazerem algo que seja uma expressão artística. Então, parabéns, Jorge, é muito bom, muito consistente aí o seu trabalho, a sua proposta de uma oficina pedagógica. Então, agora vamos, a Clara aparentemente não vai mesmo poder estar conosco, Clara Rocha, que no último encontro que estávamos, Gabriela deve se lembrar, ela trouxe questões muito interessantes realmente, até em relação aos estereótipos sobre algumas áreas do nosso estado do Rio de Janeiro, né, a Baixada Fluminense, aquela coisa toda. Estou até bastante curioso depois para poder conhecer o trabalho dela quando for possível. Mas então vamos ao trabalho da Valéria Toledo, que sem dúvida alguma vai nos trazer aí uma contribuição muito interessante aí para essa nossa reflexão. Valéria, está com você a palavra. Ok, boa noite novamente, pessoal. Faz um tempo que eu não faço apresentação pelo Meet, então talvez eu me embole, mas eu vou tentar. Vamos ver aqui como... Tentei usar o Meet para facilitar em relação à plataforma RNP. Acho que pelo menos vai ser mais fácil de lá. Não, sem dúvida. O que eu quero dizer é que tipo, faz tempo que eu não apresento alguma coisa por essas... Tecnologias de informação e comunicação. Exatamente, exatamente. Só um minuto, por favor. Ih, meu Deus, espera aqui. Professor, eu fiz a minha apresentação de forma diferente dos colegas. Espera só um minuto. Ao invés de fazer no Word, eu acabei fazendo numa apresentação de slide. Mas eu delimitei tudo direitinho. Tentei fazer o mais organizado possível. Então, excelente. Vamos aqui ver. Vocês conseguem ver? Perfeitamente, perfeitamente. Se quiser... Eu vou abrir, aí talvez eu não veja vocês, mas qualquer coisa, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Só um minuto. Pronto. Então, né, eu vou falar sobre... Ah, meu Deus, perdão, gente. Desculpa. Eu vou falar sobre direito à cidade, né, nessa apresentação. Aí eu peguei como base eu pensei, né, a partir da música da Adoniran Barbosa, né, a Saudosa Maloca. Então, meu título, ele veio daí. Eu queria brincar um pouco com essa ideia da música, né, então eu botei, né, a Maloca do seu Adoniran, da saudade ao direito, muito pensando nessa relação, né, se a gente for falar em direito de cidade, pensar os usos das cidades e também, né, a questão da construção da sua identidade a partir dela.
Então, eu achei que foi um ponto de partida interessante, então eu quis brincar um pouco com esse título. E aí, né, eu pensei, né, a partir do... Só um minutinho, por favor, gente, desculpa, vou ter que interromper, que eu preciso abrir a porta para o meu companheiro. Só um minuto, perdão. Tranquilo. A gente sabe que a gente passou, né, por esses 2 anos de pandemia e sabe que é assim mesmo, né? Quando a gente tem esses usos dessas tecnologias, a gente está em casa, é criança, né, idosos e tal, e tem as demandas mesmo, fica tranquilo. Os gatinhos rodando. Voltei, perdão, pessoal. Então, né, isso eu começo com essa ideia, partindo da música do Adoniran. E aí eu pensei, eu parti do ementário do Pedro II, e aí eu vi que o tema de direito à cidade, as questões relacionadas a desigualdades urbanas estavam sendo trabalhadas, né, no terceiro ano do ensino médio, né, no primeiro trimestre, então eu parti disso para construir essa aula. Depois dela pronta, eu repensei um pouco, eu achei que talvez ela esteja mais interessante, ou não sei, né, a partir de algumas adaptações para o pessoal, talvez dos anos finais, né, do ensino fundamental, acho que talvez seja mais interessante. Mas vamos ver. Então, né, isso, né, essa oficina é elaborada para alunos que estão cursando o primeiro trimestre, do terceiro ano do ensino médio, cuja discussão gira em torno do tema desigualdades e conflitos urbanos. Entre os temas abordados na atividade estão, né, a cidade como mercadoria, que eu acho que é um conceito importante, né, para a gente pensar o direito à moradia, direito à cidade, e também os movimentos sociais urbanos e o direito à cidade, né, que está relacionado, né, que é a forma como esses indivíduos se apropriam da cidade e lutam por ela também, né, como uma forma de existir dentro dela. E aí eu parto de 3 autores e 3 conceitos, né, para pensar essa oficina. E aí eu pensei um pouco, assim, vindo essa oficina como algo mais prático, eu pensei em trabalhar esses conceitos e apresentar essa teoria talvez numa aula anterior, né, que aí no caso seria, né, a ideia de produção de espaço urbano do Henri Lefebvre, né, onde ele vai argumentar que o espaço urbano ele é produzido socialmente, refletindo as relações de poder, as dinâmicas do capitalismo, né, ele vai ver a cidade como um produto do processo de acumulação do capital, onde o espaço urbano ele é mercantilizado, tornando-se uma mercadoria para lucro e especulação. E aí, dentro disso, depois eu vou trazer exemplos práticos, né, de como que a gente consegue ver isso no nosso dia a dia, né, e como que a gente consegue experienciar isso, né. E aí também vai ter o empreendedorismo urbano, que dialoga bastante, né, com o Lefebvre, né, esse conceito vai ser do David Harvey, onde ele vai falar, né, vai usar o conceito de empreendedorismo urbano para descrever como as cidades, em vez de fornecerem serviços públicos voltados para o bem-estar social, passam a adotar uma postura empresarial com pedido para atrair investimentos e capital. Nessa visão, né, a cidade vai ser transformada em uma mercadoria que pode ser vendida para investidores globais. E também, né, a ideia de cidade de espetáculo, do Guy Debord, onde ele vai discutir como que a cidade se torna um palco para o consumo e o espetáculo, e a cidade passa a ser vendida como uma imagem. Os autores em si, eles dialogam um com o outro, né? Então, eu trouxe esses textos, esses autores. Seguindo aquela cartilha que você passou para a gente, professor, eu fui bem na cartilha mesmo, né? Então, tem esse primeiro momento, né, de memória e objetivo, onde eu traço esses objetivos da oficina, né, que seria refletir sobre as desigualdades relacionadas à moradia, os usos do espaço urbano e as lutas sociais construídas em torno desse direito, né. Então, é importante pensar a todo momento esses sujeitos sociais, né, como que eles apropriam desse espaço, estão em diálogo, né, com políticas de direito mesmo. A segunda, né, seria, né, apresentar aos alunos o direito à moradia como um direito humano fundamental, né, constituído em lei, e desenvolver uma visão crítica sobre políticas públicas que tratam do tema da moradia. E aí, indo para a parte, esses seriam os objetivos, né, da oficina geral, né, e a
a parte prática, né? Então, teríamos esse primeiro momento, onde haveria uma apresentação do grupo. Eu pensei isso a partir de uma roda, onde os alunos irão dizer, né, o seu nome, o bairro onde habitam, que eu queria que eles tivessem esse ponto de partida, né, de se localizar na cidade, para a partir daí também conseguirem pensar, né, o que pode chegar a eles ou o que pode faltar a eles a partir do local onde eles habitam. Então, eu queria meio que trazer um pouco essa reflexão, né? Como que você é construído socialmente a partir do lugar que você vive também. E aí, após, né, falar o nome, onde habitam, também queria trazer um pouco essa ideia de se morassem em outros lugares, né, caso eles tenham mudado de residência em algum momento, né, fazer uma apresentação breve desses lugares, né, e falar, morava no bairro tal, no município tal, no estado tal, né, caso fosse alguma coisa do tipo. E perguntar o que muda de lá para cá, né? O que esses alunos gostavam de lá, o que não gostavam, o que eles sentem falta, porque aqui não tem mais. Então, é muito botar em perspectiva esse lugar, né? De onde se vem, de onde se está, e como que esse lugar também, ele produz sujeitos, né? Produz memória, produz identidade. Então, isso está em diálogo a todo momento. Partindo, a oficina total, né, seria, eu coloquei aqui em torno de 2h20. Eu achei como vai ter bastante coisa prática, eu achei até um tempo ok. Então, eu tentei dividir ela de acordo com os momentos, né? Esse primeiro momento de memória e objetivo, eu coloquei 20 minutos, e essa segunda parte de sensibilização, eu botei 30, né? O objetivo dessa segunda parte seria apresentar ao grupo como que a questão da moradia aparece nas grandes cidades brasileiras, né? E aí eu quis trazer esse signo da luta, né? Como que é uma questão de organização mesmo dos movimentos sociais. Aí eu acho que também traz isso. E aí, para a realização, né, serão utilizados materiais audiovisuais e trecho de matérias de jornal para a realização dessa etapa. Nela, apresentaremos como os espaços urbanos são construídos e experienciados pelos sujeitos, tendo como mote a questão da moradia nos grandes centros urbanos. E aí eu escolhi, né, primeiro a matéria de um jornal do Lima, uma crônica, né, do Lima Barreto, que foi publicado em um jornal, o Careta, né, isso em 1920. A música, né, A Saudosa Maloca, do Adoniran Barbosa, e o trecho de um vídeo, né, do Museu das Emoções, que é uma comunidade que eu estive acompanhando, né, a trajetória deles na graduação, que é a Vila Autódromo. No caso, a Vila Autódromo, ela é uma comunidade constituída ali, né, na Barra da Tijuca, perto do Parque Olímpico, e ela veio a passar por remoções, né, durante o período das transformações da cidade para a realização das Olimpíadas, e eles têm um movimento de luta muito grande, que inclusive extrapola aquele lugar ali, né, e aí eles criam também um museu, que é o Museu das Emoções, onde eles trazem essa ideia da memória, né, relacionado com um lugar muito grande, e eles têm um diálogo muito grande com outras comunidades que também passam por processo de remoção. É como se fosse como que se gerasse, né, várias intersecções, né, entre esses movimentos sociais, né, por luta por moradia. Então, eu trago essas três partes, né, e aí uma das coisas que eu pensei, né, quando eu estava selecionando o que trazer, foi também pensar a questão da historicidade, né, de como que essa luta por direito, ela não é agora, ela não é desse momento, mas ela está relacionada, por exemplo, com a construção da cidade, né, com a derrubada do Morro do Castelo ali em 1920, e como que as narrativas construídas em torno, né, da luta por esse direito, elas permanecem as mesmas, assim. Pode mudar o ano, o momento, a coisa, né, o porquê, né, você, por exemplo, remover, porque você fazer transformações na cidade, mas a base é muito idêntica. Então, eu pensei muito nisso, né, trazendo o Lima Barreto, depois a Adoniran,
e agora o Museu das Emoções. E aí também pensei nessa... É interessante pensar, né, que isso, claro, isso aqui está muito, muito localizado, né? Tanto Lima Barreto como quando eu falo do Museu das Emoções, eu estou pensando no Rio de Janeiro, e também tem o São Paulo, né, da Dona Irã Barbosa. Mas, assim, acaba acontecendo, né, a forma como ele é realizado, por exemplo, as emoções, né, é muito similar, né, diferente dos estados. Ai, perdão. E aí, logo... Ah, não, perdão. Então, essa atividade, né, desse segundo momento de sensibilização, eu pensei, né, em conduzir um debate inicial a partir da matéria de jornal, né, da crônica do Lima, da música e do vídeo apresentado, né, e aí eu construí algumas perguntas motivadoras, né, entre elas, a relação entre o que é descrito no jornal, na música, no vídeo, que é justamente, né, pensar cronologicamente como que as coisas, elas se realizam, quais que são as semelhanças, quais que são as diferenças, quem são as pessoas descritas, né, afetadas no texto, na música, no vídeo, onde moram, de onde saem, para onde vão. Então, eu tento muito trazer essa questão, né, do lugar, de como que ele é importante para você delimitar, né, as coisas que acontecem. E aí, né, pensando no passado e futuro, algo mudou. Então, essas seriam as 3 perguntas motivadoras para esse grupo, né, conversar, para a gente conversar. E depois a segunda atividade seria dividir os alunos em pequenos grupos para discutirem como que a falta de moradia impacta outras áreas da vida, como saúde, educação, segurança. E aí eles deverão escrever em papel depois e apresentarem para a turma. Então, isso aqui é mais um exercício rápido, né, de reflexão, mas eu imagino que possa ser tirado muita coisa daí. E aqui, né, claro, eu trouxe esses 3 itens, mas eu também fiquei pensando muito, né, a gente tem a Conceição Evaristo, né, com um livro dela muito interessante, que esqueci o nome, Becos de Memória, que ela também fala sobre essa questão, né, de uma remoção que acontece, e aí novamente a gente traz os usos da memória, né, tanto ela quanto Carolina Maria de Jesus, ela também fala, né, sobre as experiências dela, né, do um quarto de despejo, né, Diário de uma Favelada. Então, pensar nessa identidade que se constrói, né, essas emoções, essa memória a partir desse dia a dia que é conturbado, né, que também é marcado, né, por muitas incertezas, né? Se vai continuar conseguindo morar ali, vai ter que sair, como que vai ser, quais instrumentos a gente pode mobilizar, até mesmo legais, né? Quais instrumentos a gente vai mobilizar, quais que a gente sabe que não vai dar certo, e se isso não der certo, quais são as outras coisas que a gente pode fazer. Então, eu pensei um pouco nisso. E aqui, né, eu só trouxe, né, a imagem, né, tanto da crônica do Lima, né? E aí tem um trechinho da música e o vídeo da Vila Autódromo, né? Que seria, no caso, esse vídeo do Museu das Emoções. O Museu das Emoções, ele, na verdade, né? A Vila Autódromo, após as emoções, ele é um lugar que a gente diz que é musealizado, né? Então, é como se fosse um lugar de memória. Então, tudo que está ali é como se fosse parte de um acervo, né? Que os moradores fizeram questão de identificar, né, para não perder as referências que eles tinham daquela Vila Autódromo anterior à remoção que eles passaram, né? Então tem todo um trabalho de rememoração que é construída com os moradores, tantos que ficaram quanto aqueles que saíram também, né? Então é como se essa comunidade em si ela fosse um museu, né? Um grande museu a céu aberto, que fala por si mesma, né? Que tem esse motivo de não trazer ao esquecimento tudo que foi feito ali, né, naquela circunstância de remoção, por conta, né, desse mega evento que foi as Olimpíadas, né, que também dialoga, né, com a crônica do Lima, né, o próprio texto é Megalomania. Então, eles tentam, assim, né, fazer essa musealização para não trazer o esquecimento e falar por eles, mas também falar por todas as remoções que acontecem na cidade desde muito tempo atrás, né, desde os séculos passados.
dizendo que é uma questão única, é um problema único e sozinha a gente não consegue vencer. E aí, né, essa segunda parte foi 30 minutos, já falei. Na próxima seria um momento de aprofundamento, né, uma duração de 50 minutos aproximadamente. E aí eu traria umas questões mais práticas, né? O objetivo seria aprofundar o tema direito à moradia a partir de apresentações das leis, políticas públicas e movimentos sociais urbanos. Então, aqui a gente vai trabalhar, né, com a Constituição, né, seria essa apresentação breve sobre o que a Constituição brasileira e os tratados internacionais dizem sobre o direito à moradia, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, explicar como que as políticas públicas voltadas para a habitação, como Minha Casa Minha Vida, atuam na garantia desses direitos, quais são os principais desafios enfrentados, e também introduzir a discussão sobre os movimentos sociais que lutam pelo direito à moradia, como o movimento de trabalho sem teto, mas também esses movimentos urbanos, que são muitos, né, que estão na luta, que estão reivindicando e estão na luta, né. E essa seria uma atividade um pouco mais longa, que seria, né, o jogo de papéis. Os alunos serão divididos em grupos que representarão diferentes personagens, né, seja governo, sociedade civil, moradores de rua, ONGs, e irão propor que eles discutam possíveis soluções para o problema de moradia. No final, cada grupo irá apresentar suas ideias, né, como se fosse um júri simulado, talvez, mas não, né, porque a proposta é diferente, mas bota isso em perspectiva, né, de você se colocar no lugar pensando, né, sua relação. Seriam narrativas e formas de construir a cidade, né? De ver a cidade a partir desses sujeitos aqui que a gente vê. O quarto momento seria um momento de compromisso, né? O objetivo, incentivar os alunos a pensar em ações concretas que possam ser realizadas na escola, na comunidade ou em casa, relacionadas ao direito à moradia. A atividade seria formar grupos e pedir que eles criem um plano de ação, descrevendo como que pretendem colocar essas sugestões em práticas. E aí seria, né, propor aos alunos que pensem como que podem se engajar com o tema dentro e fora da escola, né, para poder expandir. E aí eu trouxe algumas sugestões de compromissos, né, sejam eles realizar uma campanha de conscientização na escola sobre o direito à moradia, criar um mural na escola com notícias e informações sobre o direito à moradia e políticas públicas relacionadas a esse tema, participar de debates comunitários ou projetos sociais voltados à habitação. Para finalizar, né, o quinto momento, avaliação. Esses dois últimos momentos eu deixei 20 minutos, porque eu acho que, dependendo da quantidade da turma, eu imagino que seja uma turma pequena, né? Eu imagino que 20 minutos seja possível. O objetivo seria avaliar se as metas propostas foram alcançadas e qual o impacto gerado nos alunos, né? Seria realizada uma dinâmica de roda de palavras, onde cada aluno compartilha em uma palavra o que sentiu ou aprendeu com a atividade. E aí, né, um dos passos seria, né, perguntar aos alunos o que eles aprenderam com a oficina, se conseguiram perceber a importância do direito à moradia, se sentem mais sensibilizados sobre o tema. E aí, claro, né, trazendo para o dia a dia como que eles conseguem também refletir sobre isso, como conseguem visualizar isso, ainda mais no Rio de Janeiro, né, que é uma cidade tão dividida, né, tão partida, que as desigualdades, né, são gritantes aos nossos olhos, né, então, isso. É autoavaliação, né, distribuir um breve formulário para que os alunos reflitam sobre sua participação e as descobertas feitas durante a oficina, né, o que mais te impactou, quais dúvidas ou questões ainda ficaram, enfim. E aí, eu não coloquei na última apresentação, mas seria bem breve, bem tranquilo, né? O material utilizado seria papel, caneta e um projetor, né? Para apresentar tanto as músicas. E também o projetor seria para apresentar tantas músicas quanto o vídeo, e também a crônica, que seria, né, lida com os alunos em sala, né? Para a gente também poder ir discutindo. Então, acho que é isso, a gente finalizou. Desculpa ser breve e ser rápida. Enfim, é isso. Excelente aí também, né? Eu acho que a Valéria trouxe para a gente, vou ser redundante aqui, porque já usei essa palavra, uma consistência de proposta de oficina pedagógica, né? Primeiro,
que chama atenção, nós estamos, né, numa especialização em ciências sociais e educação básica, é esse uso do referencial das ciências sociais, né? O Lefebvre, o Debord, o Harvey, e também esse uso do Lima Barreto, do Adoniran Barbosa, né, como artistas, né, que produziram interpretações a partir da arte a respeito da realidade social, mas também, como alguns autores entendem, como a Maria Laura Cavalcante, como pensadores sociais, né? Então, isso é muito interessante. Aqui no curso a gente também se referiu a alguns autores, né? A gente usou, né, Catherine Walsh, né, aquela questão da interculturalidade crítica, que é diferente da funcional, da relacional, Vera Candô, Suzana Sacavino para falar de educação e direitos humanos, o Gustavo Biscay de Lacerda, quando a gente discutiu até tema, né, que era o tema da laicidade, o Sexto Empírico, quando a gente falou da perspectiva cética, e um trabalho da Maria Consolação Lucinda e do Marcelo Andrade, que a Valéria usou super bem nessa divisão em momentos, né? O acolhimento, a sensibilização, o aprofundamento, o compromisso, no compromisso tendo até um plano de ação, né? E uma avaliação ao final. Trouxe realmente aí uma muito boa utilização, né? Vocês usaram construtores de cidadania, oficinas pedagógicas para a formação de agentes sociais multiplicadores, que é do Marcelo Andrade com a Maria da Consolação Lucinda e a Suzana Sacavino, que é da ONG Nova América, que é uma das instituições aqui no Brasil mais antigas na atuação na educação e direitos humanos, né? Então, eles têm um acúmulo, realmente, em termos de oficinas de educação e direitos humanos, oficinas pedagógicas mesmo, que eles têm até as orientações, né? Como é que você roteiriza uma oficina, né? Esse primeiro momento de uma acolhida e tal, depois sensibilização e tal, e a Valéria usou essa referência super bem, né? Não foi a única referência do curso em termos de oficina pedagógica, porque a gente também usou o Tecendo a Cidadania, né? Que é da Vera Candô, com a Suzana Sacavino, a Marta Marandina e a Andréa Maciel, que também são oficinas pedagógicas de direitos humanos, né? Que tem lá a vida como direito à alimentação, saúde, meio ambiente, e aí tem uma oficina que é direito a ter onde morar. E a Valéria trouxe uma oficina sobre direito à moradia, mas usando também a experiência pregressa dela como pesquisadora, porque já pesquisou essa questão das emoções. Eu lembro que a gente já conversou em aula, né, bastante sobre essa... Ela hoje tem uma outra pesquisa que ela está integrando, mas ela tem esse acúmulo como pesquisadora, como socióloga, né? E trouxe para a gente, realmente. Então, eu queria começar aí elogiando essa abordagem, que não fica numa abordagem de entender educação e direitos humanos, até porque não é mesmo, como ensino de direitos humanos, mas que usa o direito, como ela usou aqui o direito à moradia, de forma substantiva, né? Não para falar, está na Carta da ONU, está na Constituição, mas, olha, é um direito que as pessoas têm que conseguir concretizar na sua vida. Assim como a Gabriela trouxe a questão da conscientização crítica, assim como o Jorge traz com a questão da crítica moral, me lembro até, de alguma forma, o Antônio Cândido, né, com aquele texto dele do direito à literatura, né? Quer dizer, existe uma discussão que não se basta. Até um livro, eu tenho esse, ele está aqui do meu lado, que é Samba no Pé e Direito na Cabeça, que ela relaciona direito e samba, e tem um capítulo que se chama A Favela e o Estado, brevíssimo ensaio entre a maloca e a ágora. E me recordei dele, eu sabia realmente da qualidade desse encontro, né, com vocês três, e se Clara estivesse aqui conosco, daí essa ideia de gravar para disponibilização, porque isso aqui, na verdade, se tornou, né, como a gente imaginava que se tornaria, uma mesa redonda,
né, uma apresentação em mesa redonda no âmbito da especialização em Ciências Sociais e Educação Básica do Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II, em parceria com o LAED, que é o Laboratório de Educação e Direitos Humanos do Colégio Pedro II, que atualmente eu coordeno, mas que é o laboratório que é do Colégio Pedro II, né, que a coordenação varia, mas o laboratório se mantém, já tem 10 anos, foi anteriormente coordenado pela sempre inesquecível professora Silzane Carneiro, que também foi professora de vocês de Educação e Direitos Humanos aqui da especialização, e que congrega outros professores do Colégio Pedro II, entre as quais a Tatiana Bukovitz, que está sendo professora de vocês também numa outra disciplina nesse momento no curso. E aí eu vejo, né, que com essa qualidade toda que vocês trazem, a gente acabou justamente enfocando em temáticas próprias de ciências sociais que todos nós aqui acreditamos que são muito importantes de serem levadas à educação básica, né? E o que vocês trazem são até produtos educacionais, né? São propostas de produtos educacionais. Claro, ainda não é o produto educacional apresentado com uma finalidade de publicação, digamos assim, porque pode não ser o caso do TCC de vocês, depende se vocês querem ou não, mas, de qualquer forma, é um produto educacional na prática, que vocês estão apresentando para ser usado e que, eventualmente, poderão até converter em trabalho de conclusão de curso, né? Porque realmente é um trabalho excelente que vocês fazem. Uma pessoa trazendo sociologia do trabalho, né, que é o caso da Gabriela, porque ela traz a uberização, ela traz o trabalho, traz também o uso de filme, que é o documentário, que quando eu interromper a gravação nós vamos assistir. E antes de interromper, vamos aqui conversar entre nós, né? Vocês comentando os próprios trabalhos, um comenta do outro e tal, antes da gente encerrar esse encontro. O Jorge traz a questão da crítica moral e da realidade social, política, histórica nas canções e a partir de texto filosófico, que eu entendo que ele trouxe o Nietzsche como uma possibilidade que, inclusive, dialoga com outras possibilidades de outros autores serem evocados para outras questões também. Já vou te dar a palavra, Jorge. E a Valéria finalizando com a questão do direito à moradia, com a questão da cidade, né, uma sociologia urbana, realmente, e também a partir da música, da arte, trazendo Lima Barreto, trazendo o Adoniran Barbosa, que eu acho que é um autor realmente com uma crítica social muito forte, que às vezes o senso comum não registra, porque fica com aquela imagem mais... uma imagem... Eu queria uma expressão, porque tá me vindo à cabeça a figura do clown, né? Aquela coisa mais... enfim, lúdica, e as pessoas têm essa imagem desse personagem que ele trazia, mas ele tem ali uma crítica social poderosíssima, né? Com aquele personagem ele estava dizendo coisas realmente que, quando a Valéria diz, poxa, eu vou apresentar isso aos estudantes de educação básica, como nós estamos no Rio, onde a figura do Adoniran não é tão fortemente vinculada ao senso comum como em São Paulo, eu imagino que, por exemplo, ou você pensa em outros estados do Brasil, que não tem esse apelo tão forte do Adoniran, conhecer a Adoniran é um barato. E mesmo em São Paulo, que se conhece, deixar de pensar no Adoniran como uma figura engraçada e passar a entendê-lo como um pensador social, como um crítico da realidade social, acho da maior relevância, ou seja, em qualquer possibilidade, e essa divisão maravilhosa aí que a Valéria apresentou para a gente, usando aí o Construtores da Cidadania. Quero, então, parabenizar também a Valéria, assim como parabenizei ao Jorge Lucas e à Gabriela. Vou passar, então, a palavra. Jorge Lucas, pode falar. É só para comentar que realmente a minha atividade, assim, o bigodudo, que importa ali é o Belchior, na verdade. Então, assim, ele pode ser lido sobre qualquer, claro, dentro de interpretações que sejam cabíveis com a obra do Belchior,
mas assim, pode adaptar com diferentes referenciais teóricos para toda e qualquer disciplina, ou mesmo uma disciplina de música, língua portuguesa e história, deixar só o Belchior falar mesmo, só a voz do Belchior também, que dá muito pano para manga para uma atividade dessa. É verdade. E é um autor com uma obra extensa, e tem um lado B do Belchior, que são aqueles discos, especialmente você pega os discos da década de 80, que rende muita coisa, né? Porque o que você está trazendo não é exaustivo, né? É exemplificativo. Olha, Belchior traz questões. Foi um seminarista, né? Era alguém com uma relação com a filosofia e as humanidades muito intensa, essa relação que ele estabeleceu, e ele tem realmente ali canções que ficaram perdidas do ponto de vista do sucesso comercial e do ponto de vista das novas plataformas de streaming, que as pessoas vão ouvir ali o playlist dos sucessos comerciais, né? E aí, com isso, o barato da plataforma de streaming é ela permitir alguém chegar em um disco que a gente antigamente tinha dificuldade de chegar porque tinha que comprar o CD ou o vinil. Então é legal ter a plataforma de streaming, mas às vezes as pessoas também têm o algoritmo, né, a algoritmização dessas plataformas, e aí bota lá para ouvir uma playlist. Então, Belchior, aí bota os sucessos. Quando, na verdade, a riqueza dessa plataforma hoje é você poder pegar, por exemplo, o álbum que ele fez e que na época não se conseguia acessar tão facilmente, e você poder ouvir, por exemplo, a discografia toda de uma pessoa como essa, que é uma pessoa realmente aí iluminada do ponto de vista da crítica social e mais, da questão que ela traz, não só do ponto de vista político e social, mas do ponto de vista humano, né? Existe ali uma reflexão sobre a condição humana, que eu acho que é algo que está muito presente em todas as reflexões que o Jorge Lucas trouxe sempre ao nosso curso, é a questão da condição humana, né? Então, independente assim de uma crítica política, de uma crítica social, discutir a condição humana, né? Eu acho que isso é algo muito presente, assim como a Valéria e a Gabriela têm os seus traços distintivos da produção acadêmica que possuem, que trazem a gente ver ali na Gabriela realmente essa preocupação com a questão da exploração do trabalho, é uma coisa presente desde o nosso primeiro encontro, né? Acho que é uma coisa muito forte. Ela tem a questão do trabalho docente, mas vai para além da questão do trabalho docente, né? E a Valéria também com essa dimensão, que tem aquela dimensão da saúde também, mas essa também da moradia e das remoções, né, da violência do Estado, que eu acho que é algo que fica muito presente quando traz os exemplos. Valéria, com você a palavra. Eu queria comentar, né, sobre o trabalho do Jorge, que ele me lembrou muito, até mesmo Gente, eu tô falhando a cabeça, como sempre. O educador Paulo Freire. Perdão, gente, que o horário já tá. É que ele fala muito, né, sobre essa questão da esperança, né, de você também esperançar, né? Esperançar nada mais é também do que a gente construir utopias e sermos fiéis a ela, né? Não é necessariamente esse mau mundo, esse mundo ruim que tá acontecendo que a gente deve se rebaixar a ele, né? Porque é muito interessante, né, que a Rita von Hunt, ela fala muito, né, sobre isso. Ela traz muito o Paulo Freire e um outro autor também da literatura que eu me esqueci o nome dele. Enfim, o inglês. Que ela traz muito essa questão do esperançar, né, do esperançar como potência, como resistência e também como uma forma de você negar o conservadorismo, né? Que ela fala que esse sentimento de derrota, né, de você deixar de construir futuros possíveis, também é uma forma de você ser conservador, né? Você não acreditar em novas possibilidades. Então, achei muito interessante, né, o Jorge trazer essa perspectiva aí, né, a partir da filosofia, né? Que, para mim, nada mais é do que vamos continuar esperançando e, a partir disso, vamos continuar construindo, né? Porque nada está dado e a gente pode mudar. Então, achei bem bacana. Parabéns, Jorge. Muito legal esse comentário da Valéria. Jorge, quer fazer um comentário? Só gostaria de agradecer e também parabenizar o seu trabalho, Valéria. Eu conheço a Dona Irã, essa música Saudosa Maloca. Maloca querida. Quando eu vi que era a Dona Irã, eu fiquei, nossa,
Professor de cultura, como eu tinha falado, de novo, esse grupo, essa turma é bastante eclética em suas formações, em suas instituições e também no que diz respeito aos conteúdos que trazem para fazer as atividades. Só gente boa aqui, gente, todos de parabéns, sinceramente. Verdade. E a Gabriela trazendo algo que ainda não está na moda da sociologia, e eu queria também trazer esse detalhe em elogio ao trabalho dela, que é discutir a questão do Get Ninja. Não é tão discutido quando você vê, o Uber se tornou um substantivo, né? O Uber é um substantivo, enfim, uberização, um conceito, se tornou um conceito. Uberização. Ora, mas o Get Ninja, ninguém fala Get Ninjização, né? Não existe isso. E você traz algo que realmente é muito interessante, porque é um caminho que vai crescer daqui para frente, essas plataformas multiprofissionais, e que vão levar os profissionais. E você trouxe a questão ali da máquina de lavar, né? Quer dizer, às vezes o profissional não é nem um profissional qualificado para estar ali, mas ele vai e se anuncia, né? Parece até combinado, mas eu estou com problema na máquina de lavar porque eu trouxe. Ali era outro problema, uma manutenção de ar-condicionado, o rapaz mexeu na máquina, quebrou a máquina e tal. É isso que a gente vê, né, hoje, porque essa dimensão também da tecne, e às vezes a gente tem uma crítica à educação profissional e tecnológica, mas o que a gente tem que pensar é que a educação profissional e tecnológica ela tem que ser omnilateral, ela não tem que formar alguém somente para o mundo do trabalho, mas ela tem que formar alguém também reflexivo e que seja voltado para uma perspectiva politécnica, mas que veja o trabalho como um princípio educativo, né? E de abertura até para uma erudição, né? Da forma de ver o mundo e tal. Então, por exemplo, a gente às vezes olha para a universidade por força de, no Brasil, a gente ter um bacharelismo muito forte em que as pessoas, para poder ascender socialmente, buscam muitas vezes uma profissão liberal, e a universidade é o meio de obter o diploma para se ter uma profissão liberal, a gente esquece que o problema da nossa sociedade é a disparidade salarial, que coloca os profissionais liberais com salários muito distintos de profissionais que têm uma formação técnica, mas que nada justificaria nem a gente achar que um profissional liberal que passou pela universidade está mais capacitado do ponto de vista intelectual, e nem achar que o curso técnico não seria importante para qualificar as pessoas do ponto de vista profissional, né? E às vezes a gente joga fora a perspectiva de que a gente poderia ter cursos técnicos que fossem mais robustos do ponto de vista das humanidades, ou seja, não é que ele é um curso para preparar a pessoa para o mercado de trabalho, não uso essa expressão, até porque acredito que o mercado não exista. Isso são decisões políticas, né, que promovem ou não o desemprego. E ontem a gente encerrou no mestrado do ProfEPT, que é o programa de pós-graduação profissional, educação profissional e tecnológica, que tem aqui no Colégio Pedro II, um curso de seminário de pesquisa que a gente leu o livro do Walter Duarte Vieira Filho, Economia, Obstáculo Epistemológico, e tinha a presença dele, e a gente discutindo a inexistência realmente, né? Porque o que existem são decisões políticas. Então, eu não uso o mercado de trabalho. Então, não é que o curso o curso técnico vai preparar alguém para o mercado de trabalho, mas vai preparar para o mundo do trabalho, mas também uma pessoa com uma formação integral, um intelectual que atua com uma profissão técnica, né? Marx diz isso no manuscritos econômicos, no livro terceiro dos manuscritos econômicos filosóficos, né? O trabalhador ser um crítico à noite, aquela coisa toda, porque é necessário a gente também estimular que a pessoa possa ter uma formação de nível técnico, mas que essa formação de nível técnico permita a ela ter toda uma reflexão que a gente aqui, por motivo cultural, associa ao ensino superior, e que, ao mesmo tempo, tendo essa formação essa formação de nível técnico, ela pudesse... É que eu me dispersei que meu filho apareceu aqui, vocês ouviram, voz de criança?
ela pudesse realmente ter uma qualificação ao mesmo tempo que tivesse essa formação intelectual, né? E eu acho que essa getningização do mundo ela é muito perigosa, porque as pessoas passam a não ter nem a qualificação profissional, nem uma formação intelectual, né? E se lançando num mercado, qualquer um pode consertar qualquer coisa, pode se propor no mercado de trabalho a qualquer coisa, lembrando que eu não acredito no mercado, estou usando por força do conceito, mas vamos chamar de mundo do trabalho, né? Então, porque o mundo do trabalho apareceu aqui aparece de forma muito forte, tanto na questão da Gabriela quanto na questão da Valéria, ainda que de forma subsumida, porque a questão da moradia, muitas vezes, é uma questão que atinge as pessoas que são excluídas duplamente, porque elas são excluídas do ponto de vista da moradia, excluídas do mundo do trabalho, excluídas do sistema educacional, excluídas das políticas públicas. E aí você depois quer excluir ela do mundo, né? Você quer remover, a palavra remoção é muito profunda, né? Você quer remover essas pessoas. Então, realmente, essas questões que vocês levantam, no momento que só tem se intensificado o que a sociologia já dizia com o trabalho do... Agora sou eu que vou esquecer, Valéria. Tudo que é sólido se desmancha no ar. Qual é o autor, Jorge? Me lembra aí. E é isso. Então, a gente, desde essa constatação, que na verdade é uma frase do Marx, mas desde essa constatação, o mundo só vem realmente, enfim, caminhando para um fim do mundo, digamos assim, que é importante a gente adiar, né? A gente tem que ter as ideias para adiar o fim do mundo, lembrando do Krenak, e é o que o Jorge está propondo, é o que a Gabriela propõe na reflexão que ela leva aos alunos, e é o que a Valéria propõe na reflexão que ela leva aos alunos, né? Adiamentos do fim do mundo e dessa distopia que a gente acaba vivendo e que a sociologia inglesa tem uma expressão muito infeliz, que é TINA, né? Não existem alternativas, né? Não vou cometer aqui o crime de falar o meu inglês, mas TINA, não existem alternativas. Isso daí, realmente, eu acho que a gente tem que acreditar que existam alternativas, né? Que a alternativa esteja na crítica, na reflexão. Gabriela, quer fazer comentário? Só uma coisa, você falou do Get Ninja e eu comecei a pensar aqui que existem também inúmeras plataformas, se a gente for pensar em relação aos docentes, né? Docentes que prestam serviços, aulas particulares, dão avaliações, exercícios, né? É uma massa de trabalhadores que está disponível 24 horas por dia, né? Que você, a qualquer momento, pode ser convocado e não paga muito bem, né? E outros serviços também, a gente tem na área da saúde também, os médicos, com as consultas, a gente não sabe quem são esses médicos, qual é a qualificação deles, mas eles estão aí também, né? Uma consulta virtual, ela nunca vai substituir a presencial, né? O contato, né? Então, é pensar também como daqui a algum tempo, já é um movimento que está acontecendo, mas daqui a algum tempo, como é que a gente vai ter isso espalhado em todas as profissões. Excelente. Então, Gabriela, na ordem alfabética, eu acho que eu já passo para você a palavra para as suas considerações finais, para a gente encerrar aqui a nossa gravação desse encontro, e vocês fazem as considerações finais para a gente poder encerrar, pelo menos aqui, a gravação. Então, as minhas considerações finais vai ser mais comentários sobre os trabalhos dos colegas. Começar pelo Jorge. Eu achei muito interessante a proposta, principalmente quando você fala que essa oficina ela pode ser usada para outras disciplinas. Pensar numa aula que pode envolver arte, filosofia, né? Então, isso é muito interessante. E outra coisa é que você falou que o público-alvo seria alunos do terceiro ano, mas eu acho que essa oficina também poderia ser dada na graduação, trabalhar com alunos na graduação, porque eu achei muito legal, assim, porque a filosofia geralmente é um curso muito teórico, né? Então, trazer um pouco dessas oficinas
né, dessas reflexões, dessas análises dos textos, né? Eu acho que vai ser muito assim, interessante para os alunos também da graduação. Até porque existe um certo baque, tem uns colegas da filosofia que eles falam mesmo que quando eles entraram, eles tinham esse baque com os textos da filosofia, que era uma linguagem muito complicada, então eu acho que isso também pode ajudar. Sobre o trabalho da Valéria, eu vou destacar o início dele, quando você faz esse momento de pedir com que os alunos eles reflitam sobre o lugar que eles moram, né? Porque, e aí, quando você fala que você tinha pensado que inicialmente poderia ser para o terceiro ano do ensino médio, mas aí, olhando, poderia também ser para o ensino fundamental. E eu acho, sim, que cabe muito mais na proposta do ensino fundamental, porque se a gente for parar para pensar dos alunos, o lugar que eles moram, o espaço que eles estão se inseridos, né? Como é que aquele espaço, né? Como é que eles usam aquele espaço? Isso se apresenta muito cedo para eles, né? Eles já veem que serviços faltam. Eu não tenho um parque, eu não tenho um hospital, a violência também, né? Os serviços que faltam, né? A coleta de lixo, o rio que transborda quando chove muito. Então, eu acho que trazer essa reflexão já para alunos do 7º, 8º, 9º ano, né, eu acho que vai ser muito importante até para eles pensarem do que eles podem fazer na comunidade deles, no lugar que eles estão inseridos, o que eles podem fazer para mudar, né, esse cenário. É isso. Excelente, obrigado, Gabriela. Jorge, quer fazer suas considerações finais? Gostaria, primeiro, obrigado pelas palavras, Gabriela, e eu me solidarizo com você que ficar sem máquina de lavar com a máquina quebrada é muito complicado. Espero conseguir resolver isso de forma definitiva o mais rápido possível. Gostaria aqui de agradecer os feedbacks de todos os meus colegas, do professor, pela oportunidade de estar aqui me apresentando para vocês. Foi um curso, assim, bastante... Sério, eu só quero agradecer, foi um curso que me ajudou bastante, com muito conteúdo que diz respeito também à minha área, como o sexto empírico, quando eu vi que tinha sexto empírico ali, eita, gostei, vou lá, muito bom, fui feliz, muito, dá até um ânimo para participar quando tem essas referências bibliográficas bastante variadas em diversas disciplinas. Então, só quero agradecer mesmo toda a oportunidade que tivemos de fazermos esse curso aqui, e finalizamos com chave de ouro hoje. Obrigado, Jorge. Agradeço aí as suas considerações céticas aí sobre o sexto empírico. Valéria, passo para você para as suas considerações finais. Bom, então, né, eu já falei brevemente sobre o Jorge, mas a Gabi, eu achei um pouco, o professor falou, achei bem bacana você trazer a sua proposta para outros alunos, e quando eu digo outros, eu acho que na maioria das vezes os alunos que a gente não costuma pensar, a gente não tem em mente, então, pelo menos partindo da minha perspectiva aqui, né, eu acho que sempre quando tem alguma atividade, alguma coisa, a gente pensa muito nos alunos do ensino médio, regular, né, manhã, tarde, a gente não deixa um pouco esses outros grupos, né, principalmente a galera do turno da noite, do colégio, muito de lado, e acho que isso é uma coisa que a gente tem que passar a trazer, né, para próximo da gente. Eu acho que não só a gente, mas até mesmo os cursos de graduação, né, especialização também, né, enfim, as pós, né, então. Porque é isso, eu acho que a gente é construído também a pensar em determinado grupo e não outros, né? Os outros simplesmente eles vão aparecendo para a gente, e às vezes quando ele aparece para a gente, não necessariamente a gente sabe como lidar da melhor forma, né? Porque a nossa formação, ela meio que afasta um pouco a gente disso. Achei também legal, né, você, na sua abordagem, uma coisa que eu não fiz, mas eu pensei, depois que eu pensei, já tinha feito, né? É trazer a questão das mulheres para o campo das discussões que a gente tem, né? Então, você faz isso, você traz o Antunes, que é importantíssimo para a discussão, mas você também traz a outra autora, que eu esqueci o nome. Eu estou com Djamila na cabeça, mas eu acho que não é Djamila. Ludmila Bilho. Ludmila, exatamente, sabia que estava próximo. Então, eu acho isso bem legal e é uma coisa que, assim, desde o início da graduação, você faz esse movimento, né, de trazer, eu acho isso muito, muito interessante, né, porque eu acho que isso é uma forma também, né, de descolonizar, né, a gente
é isso, né? Descolonizar, trazer essas outras vozes, né, de mulheres, de pessoas que também tem esse lugar, né? E que a maioria das vezes não são visibilizadas para discussão. Então, achei isso bem legal e é uma coisa assim que eu tento colocar, nem sempre dou conta, às vezes eu esqueço, mas também é um movimento de praticar. Eu acho que a prática vem daí. Eu acho que é isso. Muito obrigada, professor. Peço perdão pelas minhas faltas, muitas faltas. Infelizmente, nesse final de curso, minha vida mudou de cabeça para baixo. Mas foi muito bacana, né? Tanto a bibliografia quanto a proposta de oficina. Eu acho que eu nunca tinha feito uma disciplina, né, cujo intuito fosse fazer uma atividade mais prática, né? Uma atividade mais dinâmica, que foge um pouco da sala de aula, né? Então, achei bem legal e foi enriquecedor da forma como deu e como que eu pude acompanhar, no caso, né? Muito obrigada. E obrigada aos meus colegas também, sentirei falta de vocês. Espero que a gente se encontre na vida. Foi uma boa companhia. É que hoje também, por coincidência, é a última aula da especialização, né, que vocês estão fazendo, né? Porque essa é a última disciplina da especialização e é a última aula da disciplina que tem no último dia, né, da semana. Então, acho que é uma despedida, um até breve, porque vocês é um mundo muito pequeno e a gente está sempre se reencontrando em departamentos, em salas de professores, em eventos acadêmicos, em publicações co-organizadas, né? Em artigos que vocês eventualmente vão escrever juntos. Então, a Valéria fala essa questão, por exemplo, ela ficou com uma sensação que teve muita falta, mas foram duas faltas, aqui é uma disciplina curta, e na prática você sempre acompanhou todas as leituras e ali o nosso grupo, né? Você sempre muito atenta, muito ativa no grupo e lendo toda a bibliografia, né? Então, eu agradeço a vocês. Essa é uma gravação precária, né, que a gente está fazendo, só para ter o registro do momento. Outro dia eu até falei com um aluno nosso do mestrado, né, que a gente não produz conteúdo no LAED, né? A gente não está fazendo nada para produzir conteúdo, até porque a gente não monetiza. É mais um registro documental do que a gente faz. Porque um momento como esse a gente ia fazer sem gravar e sem disponibilizar, mas é um momento riquíssimo, que outras pessoas... Aí daqui a um ano eu iria falar numa aula, não, eu tive até uma aluna na oficina, no curso de oficinas pedagógicas que apresentou um trabalho sobre remoção, uma outra que apresentou uberização, um outro aluno que falava da condição humana, e fico sem esse material. Claro que tem um material escrito, os slides e tal, mas a gente às vezes manda para as pessoas, não é a mesma coisa de... Hoje em dia as pessoas ouvem esse tipo de gravação, até como um podcast, né? Elas botam para ouvir enquanto estão fazendo outras coisas, ou elas assistem mesmo. A juventude, ensino fundamental e médio, é impressionante. Você fala uma coisa em sala de aula e volta na aula seguinte. Professor, eu vi um vídeo sobre... que já é um nível acima. Antigamente as pessoas criticavam quem buscava vídeo na internet. Isso já está hoje um nível acima de quem joga no chat GPT. Né? Então, quer dizer, a pessoa chega e quer se informar, quer ver um vídeo com algum especialista falando, ele está interessado, ele só não está interessado na linguagem escrita, né? Na transposição para a linguagem escrita. Mas ele quer conhecer o que os especialistas dizem e tal. E a realidade, a gente sabe, da correria do dia a dia, a gente fica, às vezes, muito tempo em transporte público. É uma realidade dessa turma aqui, que tem uma aluna que é ali eu vou, para falar da Clara, entre Magé e São João de Meriti, né? Ela já falou para a gente que às vezes ela está em Magé, São João de Meriti. Gabriela do Meyer, o Jorge Lucas do Grajaú, e Valéria, se eu não me engano, Benfica, Valéria? Não, agora estou no Rocha, mas eu era de Vila Isabel. Vila Isabel. Então, mas quer dizer, e vocês iam até o centro à noite, né, saindo 10 horas da noite das aulas. Essa é uma realidade, às vezes demorando mais de uma hora para chegar em casa, e às vezes um vídeo desse é uma forma dos professores estarem aí conhecendo estratégias para poderem usar nos seus cursos, e isso que você disse eu achei muito importante, Valéria, fugir da sala de aula, né? Uma oficina que permita um trabalho extra classe, né? Então, muito legal essa sua percepção, como a de todos vocês. Então, muito obrigado aí por vocês, aí por essas trocas nas nossas noites todas que a gente compartilhou aí, essas perspectivas sociológicas todas que vocês trouxeram, ou filosóficas, ou interdisciplinares, para ser mais fidedigno. E agradeço, e vou encerrar a gravação para a gente poder assistir o documentário da Gabriela Lima.
Deixa eu encerrar aqui.